Bom, estamos começando agora a leitura para o signo de Libra no mês de setembro. Então, essa é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Eu também não quero ficar fazendo aqui previsões dizendo que o ex vai mandar mensagem, que você vai ser traído, essas coisas. Eu não gosto. Então, aqui é uma leitura geral. A intenção é que a gente observe coisas e que a gente possa, de alguma forma, ter algum tipo de orientação. A intenção é que essas leituras sejam úteis para a gente de alguma forma. Então, se você tem Vênus, ou Sol, Lua, enfim, qualquer aspecto que seja forte no seu mapa, no signo de Libra, essa leitura é para você, tá bom? A dimensão temporal aqui, ela pode ser um pouco diluída, né? Então, algumas coisas vão acontecer bem direitinho no mês de setembro, algumas coisas começam antes, algumas coisas terminam depois, enfim, tá? Veja também depois os seus outros signos, né? Ascendente, Lua, beleza? Vamos lá. Mensagem da espiritualidade. Eita! Começamos aqui com o diabo, El Capiroto. Bom, a carta do diabo é uma carta que fala sobre vícios, prisões, agressividade, desejos, sexualidade, principalmente uma sexualidade mais exacerbada. Então aqui, considerando esse contexto que eu estou falando de espiritualidade, pode ser que haja uma tendência, vamos dizer assim, sombria, né? Como é que diz? Tipo, a bruxa tá solta, sabe? Uma história dessa. Então, há aqui, no mínimo, uma necessidade de se observar os desejos e as prisões. Como assim? De repente você está com a libido altíssima. É importante você dar uma olhada para isso. Você está bebendo demais. Dá uma olhada nisso. Você está com raiva demais das pessoas, está estressado. Dá uma olhada nisso. A vida está meio esquisita. As pessoas estão estressadas e tal. Tudo isso pode ser uma energia que se associa à energia do diabo. Por outro lado, o aspecto negativo dessa carta, ela traz uma capacidade e uma possibilidade de você colocar limites. O diabo é aquele cara que diz, você só vai até aqui. Daqui você não passa. Então, para alguns, pode ser que haja uma necessidade de se colocar limites em alguma coisa. Vamos ver. A Rainha de Ouros. Bom, a Rainha de Ouros eu vejo aqui como uma pessoa que fala de nutrição, uma pessoa que gosta de proporcionar conforto e tudo mais. Dentro desse contexto, pode sugerir uma postura sua um pouco mais defensiva no sentido de quero proporcionar o máximo de conforto para mim ou para as pessoas que estão próximas a mim, mas não quero me mexer muito. Sabe, tipo, eu quero o melhor sofá para não precisar ficar me mexendo, encontrando a posição confortável, eu quero afundar no sofá e ficar lá. É um pouco disso. Isso aqui também pode sugerir uma necessidade de algum tipo de acolhimento, de você se sentir confortável, assim, de você experienciar o conforto que alguém pode proporcionar para você. Tá bom? Vamos ver. Bom, é isso mesmo. O jogo está sugerindo aqui que esse momento atual, o setembro, né, do modo geral, ele vai tender. Aliás, é como se fosse uma boa oportunidade de você olhar para suas questões, para suas sombras e tudo mais. Então, por um lado, existe uma necessidade de acolhimento, por outro lado, você vai querer ficar. Tipo assim, isso aqui pode significar até mesmo algum tipo de depressão, né? A pessoa que não quer se levantar da cama. E aqui, uma dificuldade, um desafio, é justamente ter clareza. Ai, meu Deus, vou até derrubar as coisas. Ter clareza, uma clareza verdadeira sobre tudo isso que está acontecendo. Existe uma tendência, portanto, também existe uma tendência à ilusão, portanto, uma dificuldade de obter clareza e compreensão diante de todas essas situações que a pessoa está vivendo. Mas a questão aqui é como se existisse uma lacuna que ela, de alguma forma, parece que está sugando, está debilitando o entusiasmo dos librianos. Então, uma parte que é muito interessante e necessária para esse mês
São os librianos, de alguma forma, investirem em algo que possa favorecer o entusiasmo. Assim, você está precisando de mais ânimo, está precisando de mais tesão pela vida, sabe? Isso aqui pode significar, assim, você entender o que é que você já tem de bom, se dedicar com relação àquilo que você já tem. Porque existe uma tendência de você acabar se colocando em situações que vão, tipo, te deixando meio borocochô, né? Como a gente diz aqui no Ceará. O que mais? Tendência para o futuro. O jogo sugere, assim, que acontecerão algumas coisas, alguns episódios. Em algumas situações você pode acabar se sentindo um pouco mais debilitado ou querendo encher a cara, porque você não quer lidar com algumas questões, né? Enfim, existe uma dificuldade de olhar para algumas coisas. E o jogo está sugerindo aqui que esse processo de dor, ele é também um processo necessário para que você olhe para suas emoções e, a partir desse olhar, tenha uma possibilidade de uma melhor administração emocional. Tá ok? Se você, de alguma forma, puder favorecer esse processo de olhar para suas emoções, isso tudo aqui tende a ser um pouco mais fácil. Também vale a pena você procurar um profissional, tá? Isso aqui pode ser um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta, pai de santo, né? Vale muito a pena isso para que você possa, de alguma forma, investir na sua estrutura. Tem muito para onde fugir, não. Os librianos vão ter que se cuidar. E não vai dar para se cuidar sozinho, não, né? Assim, não é que não dá, né? É que se você tiver a ajuda de alguém, vai ser mais fácil. Então, minha sugestão é que você procure a ajuda de alguém que te esclareça algumas coisas, que te mostre algumas coisas e também que proporcione algum tipo de estímulo que traga esse entusiasmo do qual você está precisando. Porque senão, parece, segundo jogo aqui, se depender de você, você vai ficar enfiado dentro do sofá. Enchendo a cara, comendo Doritos. Eita. Vamos lá para os próximos. Campo profissional e financeiro. Vou abrir as cartas tudo logo dessa vez. Bom. Segundo esse jogo, parece que vocês já estão sentindo talvez algum tipo de alteração, talvez algum tipo de alteração que vocês precisem fazer, talvez uma outra postura, sabe? Existe aqui uma vontade e ou uma necessidade de expansão, de você ir além, de você buscar coisas novas, buscar mais entusiasmo, mas aparentemente você sente que tem alguma coisa ali esquisita. No jargão tarológico, facilmente eu diria assim: ouça a sua intuição. E é isso. Quando eu digo ouvir essa intuição, é você já percebendo coisas, porque você não é uma pessoa boba, não é uma pessoa burra, tapada. Você tem inteligência, você tem experiência, você tem conhecimento para perceber algumas coisas. Às vezes você é capaz de não saber explicar exatamente, né, por que disso tudo, mas tá lá, em algum nível você está entendendo isso. Existe aqui uma dificuldade, aparentemente, de você se cuidar, de você proporcionar algum tipo de cuidado para as pessoas. Parece que existe aqui um potencial de crescimento, mas que também existem obstáculos. É como se você soubesse que você pode crescer, você pode proporcionar crescimento para alguma coisa, mas toda vez que você, de alguma forma, se impulsiona para isso, parece que surge alguma dificuldade, algum obstáculo, algum empecilho. Bom, talvez seja interessante, primeiro, você reconhecer que você tem total capacidade de vencer, de prosperar financeiramente, profissionalmente, mas às vezes você precisa utilizar da sua intuição, da sua sensibilidade, do seu conhecimento prévio para não seguir, presta bem atenção nisso aqui, ó, para não seguir caminhos óbvios. Entendeu? Se você quer chegar num lugar onde ninguém nunca chegou, você vai ter que passar por caminhos que ninguém nunca passou.
É mais ou menos isso. Então, existe aqui uma necessidade de você talvez arriscar sentindo o campo, sabe? Assim, a tendência que o jogo mostra é, mais uma vez, é de uma limitação, de uma sensação de impossibilidade, alguma coisa desse tipo. Só que essa situação toda, ela também te proporciona um olhar diferenciado. Você vai encontrar com essas. Basicamente é o seguinte: você vai encontrar com as dificuldades aí que você estava já. Parece que você estava sentindo que o negócio ia ser difícil. Você encontrou essa dificuldade. Se você ficar insistindo na mesma coisa, o negócio não vai se desenrolar, entende? Então, aparentemente, você vai precisar chegar numa situação de maior tensão. É como se a vida fosse te espremer para ver se sai alguma coisa que presta daí. E aí é isso. Olhar para essas situações de um ponto de vista diferente para que você possa encontrar boas saídas. Existe uma ótima possibilidade aqui de você encontrar boas saídas, tá? Mas não é algo convencional, vamos dizer assim. É preciso inovar, ok? Tem que parar de falar tá ok, né? Vamos dar essa expressão aí. Campo afetivo e amoroso. Para alguns, lembrando, isso aqui pode estar falando de família. Para outros, isso aqui fala de relacionamentos. A justiça. Legal sair a justiça para os librianos, né? A balança e tal. A justiça fala de ajustar coisas, proporcionar justiça e equilíbrio para si, para as situações, para as relações e tudo isso. Às vezes a gente precisa botar um pouco mais de peso de um lado, às vezes a gente precisa olhar o outro lado da balança, sabe? Existe uma necessidade aqui de ser justo. Vocês entendem o que é isso? Ser justo é um negócio que é muito complicado, assim. Às vezes o que você quer, às vezes você tem um senso de justiça, mas aquilo não é necessariamente justo. Quem pode dizer o que é justiça, né? Mas aqui a ideia é a busca por um mínimo de equilíbrio dentro desse campo amoroso. Então isso aqui pode significar uma necessidade de equilibrar coisas, de harmonizar coisas dentro do seu campo afetivo, que é o familiar ou amoroso. Vamos abrir as outras cartas. Bom, o que o jogo está sugerindo aqui é que existe uma necessidade da sua parte de se impor, colocar limites, inclusive. Parece que, pelo menos, assim, esse jogo parece que ele está falando para algumas pessoas que elas estão vivendo algum tipo de excesso de passividade, sabe? O momento atual é um momento de novidade, de oportunidade, de entusiasmo, mas ao mesmo tempo existem. É como se houvesse uma necessidade, não é bem uma necessidade, né? É o desafio, realmente. É como se existisse um desafio para os librianos de brigar por algumas coisas, ou até mesmo de lidar com conflitos. Porque às vezes o libriano é diplomático demais, né? Em alguns casos. Aí ele pode tentar ficar se esquivando, ou ficar relativizando demais as coisas, enquanto tem hora que você tem que ir pra briga mesmo. Ao mesmo tempo que também tem hora que você não deve entrar em qualquer briga, né? Em qualquer disputa. Mas aqui a ideia é assim, existe um desafio com relação a esses conflitos. Alguns não vão querer entrar em conflito nenhum, vai querer ficar, sei lá, sendo um isentão, alguma coisa desse tipo. Outros vão ser brigões demais, outros não vão saber exatamente como lidar com esses tais conflitos. E aí o aprendizado é, como é que eu não fico preso a isso? Como é que eu dou movimento? Porque também você ficar numa discussão, para ficar no mesmo cenário, é inútil, né? Então, isso também significa escolher batalhas, né? E também escolher, quando eu digo escolher batalhas, significa também escolher, abandonar algumas batalhas. Tipo, isso aqui não vai me levar para lugar nenhum, eu não estou conseguindo expressar o que eu quero, a outra pessoa também não está querendo entender o que eu quero dizer. Blá, blá. E aí, você libera isso também, joga para o universo, que é a galera que se vire, alguma coisa desse tipo. E aí uma tendência para o futuro
O jogo aqui está falando de confusão, a dificuldade de efetivamente compreender e entender as coisas. Pode haver, mais uma vez, um excesso de relativização. Ah, mas será que foi isso mesmo? Mas eu também estava de um jeito. Fulano também estava de tal jeito. Não sei o quê. E o jogo também sugere aqui que no final das contas, apesar. É porque assim, a sugestão do jogo é aprenda a se impor, aprenda a lidar com conflitos, aprenda a direcionar coisas, aprenda a sair e ir embora também de algumas situações. A sugestão, o aprendizado, os desafios têm a ver com isso. Mas o que o jogo sugere é aquilo que vai acontecer é diferente. Parece que a pessoa vai ficar meio confusa, tem hora que vai se animar, tem hora que vai viajar na maionese, achar que o contexto é um, enquanto o negócio não tem nada a ver com o que ela estava imaginando, sabe? Existe uma confusão aqui, uma bagunça. E no final das contas, o que o jogo aconselha aos librianos é que eles priorizem a própria segurança. Então, assim, às vezes você tiver numa situação que é conflituosa, alguma coisa desse tipo, é tipo, será que isso aqui vale a minha segurança, vale a minha paz? Sabe? E aí, de repente, não vale. Aí você, não, quer saber? Eu vou ficar aqui na minha, de boa, tranquilo. Vou prezar pela minha segurança. Pode ser também que existam pessoas que estão envolvidas nesse processo, que sejam pessoas, tipo zombeteiro. A pessoa que gosta de causar o caos, de causar uma certa confusão, não sei o quê. Sabe? Cuidado com essa galera aí. Mas, enfim. Entenderam, né? Tem alguns conflitos aqui que você precisa lidar, precisa se impor, blá, blá, blá. Tendo como parâmetro, como prioridade e objetivo, a sua segurança, a sua estabilidade. Considerando que tudo isso está em volta da Carta da Justiça, quer dizer, é preciso aprender a lidar com esses conflitos para que você também possa preservar o seu equilíbrio, certo? Ser equilibrado não significa evitar ao máximo os conflitos, mas significa aprender a lidar com eles. Em alguns você vai poder evitar e tá tudo bem, outros você vai ter que ir para cima e tudo bem também. Como você vai escolher guerrear, batalhar, aí são outros 500. Mas, de qualquer forma, tenha como parâmetro principal a sua segurança. Beleza? Essa foi a leitura para o signo de Libra. Me siga no Instagram, @JúniorQuintela, já tá ali no negocinho ali. Na Twitch, Júnior Quintela. No Twitter, Júnior Quintela A. No YouTube, o Júnior Quintela. Júnior Quintela. Bota Júnior Quintela que vai aparecer. Beleza? Até a próxima.